Você pode não acreditar, mas tem carro nacional valorizando mais do que ouro. Enquanto muita gente pensa que investir em bens clássicos se resume a relógios ou imóveis, alguns modelos de automóveis estão se tornando verdadeiras fortunas sobre rodas. E o mais impressionante, você pode ter um deles na sua garagem sem nem perceber o tesouro que está nas suas mãos. Carros que um dia foram populares, acessíveis e até deixados de lado. Hoje valem pequenas fortunas e continuam subindo de preço. O mercado de clássicos tem suas regras, e quem entende o jogo pode fazer investimentos que superam até mesmo aplicações tradicionais. Acontece que não é qualquer carro que entra nesse seleto clube. Há modelos que carregam uma mistura rara de história, baixa produção e desejo por parte dos colecionadores. São veículos que marcaram época e agora estão alcançando valores que ninguém imaginava. E se você acha que precisa ser milionário para ter um desses, é melhor rever seus conceitos. Muitos desses modelos eram comuns nas ruas, rodavam diariamente e estavam longe de serem considerados luxuosos. Só que o tempo transformou alguns deles em raridades, e hoje, se você encontrar um exemplar bem cuidado, pode estar diante de um investimento que cresce ano após ano. E o melhor, além do valor financeiro, você ainda tem um pedaço vivo da história automotiva na sua garagem. Mas quais são esses carros? Quais realmente valem a pena? A resposta pode te surpreender, porque o primeiro da lista é um verdadeiro ícone brasileiro. Um carro que começou sua história transportando trabalhadores e hoje é disputado por colecionadores no mundo inteiro. Volkswagen Kombi de 1957 a 1975. Se há um carro que carrega histórias em cada centímetro da lataria, esse carro é a Kombi. Não é apenas um veículo, mas um verdadeiro personagem na vida de muitos brasileiros. Desde seu lançamento no Brasil em 1957, a icônica Kombi Corujinha foi muito mais do que um simples meio de transporte. Ela foi lar de viajantes, ferramenta de trabalho para empreendedores e até mesmo a primeira van escolar de muitas crianças. Seu design inconfundível e mecânica simples tornaram-na um símbolo de versatilidade, capaz de rodar milhares de quilômetros sem reclamar. E quem tem uma em bom estado hoje, tem um verdadeiro cofre sobre rodas. O mercado de carros clássicos não mente. A valorização da Kombi é uma das mais impressionantes do Brasil. Modelos antigos e bem conservados podem facilmente ultrapassar o valor de carros 0 km. Isso acontece porque, além da nostalgia, há um número limitado de unidades originais em circulação e a demanda por elas só cresce. A FGV chegou a divulgar que a Kombi está no topo do ranking de valorização entre os clássicos nacionais. Quem comprou uma por preço de banana nos anos 90, hoje vê seu valor multiplicado. E se tem um detalhe que todo colecionador busca, é a autenticidade do veículo. Quanto mais original, mais raro e mais caro. E não é só o valor que cresce, a paixão também. Restauradores especializados conseguem transformar Kombis enferrujadas em verdadeiras obras de arte, vendidas por preços impressionantes em leilões. Modelos com pintura bicolor, interiores preservados e documentos em dia podem custar tanto quanto um carro de luxo moderno. Para quem pensa em investir, a dica é simples. Procure sempre por modelos que tenham história, documentação completa e o menor número possível de modificações. Uma Kombi original de fábrica é um bilhete premiado, especialmente se for daquelas primeiras, com faróis baixos e vidro safari. Mas a Kombi não foi apenas um sucesso comercial, ela também fez parte de momentos históricos. Foi o carro dos hippies nos anos 70, dos feirantes nas décadas seguintes e dos aventureiros que cruzaram o país com ela. Ainda hoje, é um símbolo do estilo de vida livre, algo que poucos carros conseguem transmitir. Quem dirige uma Kombi sente que está no comando de algo muito maior do que um veículo. É quase como estar no controle de uma máquina do tempo. E falando em clássicos que transcendem as gerações, há um modelo que, apesar de sua curta produção, conquistou o coração dos apaixonados por potência e adrenalina. Ford Maverick GT V8 de 1973 a 1979. Se tem um carro que personifica a rebeldia e a paixão por velocidade no Brasil, esse carro é o Ford Maverick GT V8. Lançado em 1973, ele chegou para ser a resposta da Ford ao domínio do Opala, e fez isso com estilo. Equipado com um motor V8 de 302 polegadas cúbicas, ele entregava potência e um ronco grave que faz qualquer entusiasta se arrepiar. Seu design musculoso e sua tração traseira tornaram-no um carro de respeito tanto nas ruas quanto nas pistas. E para muitos, foi a porta de entrada no universo dos clássicos de alto desempenho, porque não basta ter um carro bonito, ele tem que ter alma.
Só que nem tudo foi um mar de rosas para o Maverick no início. Na época da crise do petróleo, ter um V8 significava gastar muito mais combustível do que a maioria podia bancar. Resultado: muitos Maverick GT acabaram esquecidos ou adaptados para motores menores. Mas o tempo foi generoso com ele. O que antes era visto como um problema, hoje é um dos maiores atrativos do modelo. Quem tem um desses em bom estado, principalmente com a mecânica original, está sentado em um investimento que só cresce. Afinal, encontrar um Maverick GT V8 puro, sem modificações, virou um verdadeiro garimpo. E a valorização não é pouca coisa. Unidades bem preservadas ultrapassam facilmente os R$300 mil em leilões, dependendo do nível de originalidade e da história do carro. Modelos com a icônica pintura laranja Graber ou com faixas laterais ainda mais esportivas são os mais cobiçados. E não pense que só colecionadores estão de olho. O Maverick GT se tornou o sonho de consumo de muitos apaixonados por muscle cars. Restaurá-lo exige paciência e investimento, mas o retorno vem não só no bolso, mas no prazer de dirigir um dos carros mais brutos já fabricados no Brasil. O Maverick não é apenas um carro, é um evento. Dirigir é sentir o chão tremer sob os pneus e o coração acelerar junto com o motor. Poucos carros conseguem transmitir tanta presença e respeito ao mesmo tempo. E quando o semáforo abre, o rugido do V8 faz questão de lembrar que ele nasceu para desafiar qualquer concorrente. Mas se falamos de clássicos que misturam potência e elegância, tem um modelo da Volkswagen que conseguiu unir essas duas características como poucos. Volkswagen Karmann Ghia de 1962 a 1972. Se existiu um carro que conseguiu unir a confiabilidade mecânica do Fusca com um design digno das melhores criações europeias, esse carro foi o Volkswagen Karmann Ghia. Quando chegou ao Brasil em 1962, ele trouxe consigo um toque de sofisticação que poucos veículos da época conseguiam entregar. Seu design fluido e aerodinâmico, assinado pela italiana Ghia e produzido pela renomada Karmann, o tornou um verdadeiro objeto de desejo. E mesmo sem um motor potente, ele compensava com charme e exclusividade. Não era um carro para quem queria correr, era para quem queria ser visto. A produção nacional durou até 1972, mas bastou esse tempo para torná-lo um clássico absoluto. Hoje, encontrar um Karmann Ghia original e bem conservado é como encontrar um relógio suíço vintage, extremamente raro e valioso. Modelos restaurados chegam facilmente a valores que ultrapassam de um carro 0 km, especialmente as versões conversíveis, que são verdadeiras joias sobre rodas. E não é só no Brasil. O Karmann Ghia é um clássico mundial, disputado por colecionadores em leilões internacionais. Seu design atemporal garantiu que, décadas depois, ele ainda fosse sinônimo de exclusividade. Mas restaurar um desses não é para qualquer um. Peças originais são escassas e a restauração exige mão de obra especializada, o que só aumenta sua valorização. Muitos exemplares foram adaptados ao longo dos anos, e um Karmann Ghia 100% original se tornou um verdadeiro troféu no mercado de clássicos. O mais impressionante, apesar de sua mecânica simples, ele sempre teve uma aura de carro de luxo, sendo frequentemente associado a figuras influentes da época. E se há uma lição a ser tirada desse modelo, é que um design bem feito nunca envelhece. Enquanto alguns carros se destacam pelo desempenho bruto, o Karmann Ghia brilhou pela estética e pelo prestígio. Mas se falamos de desempenho, há um compacto nacional que entrou para a história ao ser o primeiro carro turbo de fábrica no Brasil. Fiat Uno Turbo IE de 1994 a 1996. Se existe um carro que provou que tamanho não é documento, esse carro é o Fiat Uno Turbo IE, lançado em 1994. Ele foi o primeiro carro nacional com motor turbo de fábrica, e isso já o colocava em um patamar diferente. Pequeno, leve e absurdamente divertido de dirigir, ele mostrava que não era preciso um motor gigantesco para entregar adrenalina. Com apenas 1.4 litros e 118 cavalos, conseguia números impressionantes para a época, acelerando de 0 a 100 km por hora em menos de 10 segundos. E isso em um carro que, visto de fora, parecia inofensivo. Mas bastava uma pisada mais forte no acelerador para mostrar quem mandava. Na época, a ideia de um carro turbo saindo direto da concessionária era novidade no Brasil. O Uno Turbo trouxe um conceito que os brasileiros ainda não estavam acostumados: desempenho acessível. Só que nem todo mundo soube cuidar dele como deveria. Muitos exemplares foram maltratados, sofreram modificações duvidosas ou simplesmente não resistiram ao tempo.
Resultado: hoje, encontrar um Uno Turbo IE original e em bom estado é um verdadeiro achado. Modelos bem conservados dispararam de preço, e já existem unidades ultrapassando a barreira dos R$ 100.000 no mercado de clássicos. E não é para menos. Com painel digital, bancos esportivos e um visual discreto, mas intimidador, o Uno Turbo IE era o sonho dos jovens da época. Ele competia diretamente com carros maiores e mais potentes, mas sua leveza e configuração turbo faziam dele um verdadeiro foguete de bolso. Para quem busca investir, a dica é clara: priorize exemplares originais, sem adaptações exageradas e com documentação impecável. Afinal, é a autenticidade que faz a diferença entre um carro valorizado e um carro comum. O Uno Turbo provou que desempenho e diversão podiam estar em um pacote compacto e acessível. Mas se falamos de esportivos nacionais que marcaram gerações, poucos deixaram um legado tão forte quanto o lendário Chevrolet Opala SS. Chevrolet Opala SS de 1971 a 1980. Quando se fala em esportivos nacionais que marcaram época, o Chevrolet Opala SS é um dos primeiros nomes que vem à mente. Lançado em 1971, ele surgiu como a versão mais nervosa do Opala, um carro que já era um sucesso absoluto desde o fim da década de 1960. A sigla SS não estava ali à toa, ela representava Super Sport, e o modelo fazia jus ao nome. Com visual agressivo, faixas decorativas e opções de motores potentes, o Opala SS rapidamente se tornou um símbolo de status e velocidade. Quem dirigia um desses na época sabia que estava no comando de algo especial. Disponível com motores de 4 e 6 cilindros, o Opala SS conquistou tanto quem buscava um carro com bom desempenho quanto aqueles que queriam pura brutalidade sob o capô. Mas foi a versão 6 cilindros que entrou para a história, entregando um ronco inconfundível e desempenho digno de respeito. Nas ruas e nas pistas, o SS fazia bonito, deixando muito carro importado para trás. O problema? Seu consumo não era dos mais amigáveis, o que fez com que muitos donos trocassem o motor ao longo dos anos. Hoje, encontrar um SS original, com motor de fábrica, é como achar uma pepita de ouro. O tempo foi generoso com o Opala SS. Enquanto muitos carros da época foram esquecidos, ele se tornou um verdadeiro objeto de desejo. Modelos bem preservados chegam a ultrapassar os R$ 200.000, e os mais raros, como os equipados com diferencial autoblocante, são ainda mais valorizados. Restaurar um desses exige paciência, conhecimento e um bom investimento, mas o retorno, tanto financeiro quanto emocional, faz tudo valer a pena. Afinal, não é apenas um carro, é um pedaço da história do automobilismo brasileiro. O Opala SS provou que a Chevrolet sabia fazer esportivos de respeito, mas em 1989, um hatch compacto apareceu para mudar tudo e inaugurar uma nova era na indústria automotiva nacional. Volkswagen Gol GTI de 1989 a 1994. Em 1989, a Volkswagen trouxe ao Brasil um carro que não só mudaria a história dos esportivos nacionais, mas também introduziria uma revolução tecnológica, o Gol GTI. Foi o primeiro carro fabricado no país a contar com injeção eletrônica de combustível, uma inovação que aumentava a eficiência e o desempenho, colocando à frente da concorrência. Com motor 2.0, 120 cavalos e um peso relativamente leve, o GTI era ágil, responsivo e entregava um desempenho surpreendente para um hatch nacional da época. Quem dirigia um desses sabia que estava pilotando um dos carros mais modernos do país. O design também ajudava a reforçar seu status de ícone. Com para-choques envolventes, aerofólio traseiro e as icônicas rodas orbital, o Gol GTI não passava despercebido. Era o tipo de carro que causava inveja e desejo na mesma proporção. E não era só pelo visual. Seu desempenho fazia dele um verdadeiro predador nas ruas, deixando rivais maiores para trás sem esforço. Para os padrões da época, sua aceleração de 0 a 100 km por hora em cerca de 9 segundos era impressionante. E como todo carro esportivo bem-sucedido, logo virou objeto de culto entre os apaixonados por velocidade. Hoje, o Gol GTI é um verdadeiro investimento. Modelos originais e bem conservados, especialmente na icônica cor azul Mônaco, ultrapassam facilmente os R$ 150.000 em leilões e negociações entre colecionadores. E quanto mais original, maior o valor. Afinal, muitos foram modificados ao longo dos anos, perdendo a autenticidade. Restaurar um GTI exige paciência e dedicação,
já que peças específicas não são fáceis de encontrar. Mas para quem busca um clássico valorizado e cheio de história, poucos ates brasileiros têm um legado tão forte quanto ele. O Gol GTI provou que carros compactos podiam entregar alto desempenho e inovação. Mas logo depois, a Chevrolet resolveu responder com um esportivo que, mesmo com uma produção curta, conquistou uma legião de fãs. Chevrolet Corsa GSI, de 1995 a 1996. Quando a Chevrolet decidiu lançar a versão esportiva do compacto Corsa, ela não economizou na receita. O Corsa GSI chegou em 1995 com a missão de oferecer desempenho em um pacote leve e acessível, e cumpriu esse papel com louvor. Equipado com motor 1.6, 16 válvulas de 108 cavalos, ele podia parecer pequeno, mas sua resposta rápida e agilidade conquistaram uma legião de fãs. Com um peso abaixo de 1 tonelada e um câmbio preciso, eram daqueles carros que transformavam qualquer viagem em uma experiência divertida. Quem acelerava um GSI sabia que estava lidando com algo especial. O visual também não deixava dúvidas sobre sua proposta esportiva. Para-choques diferenciados, aerofólio traseiro e rodas exclusivas davam ao Corsa GSI um ar mais agressivo, sem perder a elegância do compacto. Mas o que realmente fazia diferença era sua dirigibilidade. Baixo peso combinado com o motor girador tornavam as curvas mais envolventes e as retomadas mais empolgantes. Era o tipo de carro que entregava emoção sem precisar de um motor gigantesco. Pequeno por fora, mas gigante no prazer ao dirigir. Por ter sido produzido por um curto período, encontrar um Corsa GSI original hoje em dia não é tarefa fácil. Muitos foram modificados ou não resistiram ao tempo, tornando os exemplares bem conservados ainda mais raros e valiosos. Modelos com baixa quilometragem e manutenção impecável já ultrapassam a casa dos R$100 mil, um número impressionante para um hatch compacto da década de 90. Restaurar um desses exige conhecimento e paciência, já que peças específicas são cada vez mais difíceis de encontrar. O Corsa GSI mostrou que, mesmo entre os compactos, havia espaço para esportividade e desempenho. Mas se falamos de sedãs que marcaram época e se tornaram clássicos, poucos conseguem rivalizar com a versão mais bruta do Chevrolet Vectra. Chevrolet Vectra GSI de 1993 a 1996. Se o Corsa GSI já era um esportivo compacto impressionante, o Chevrolet Vectra GSI elevou essa ideia a um novo nível. Lançado em 1993, ele chegou como a versão mais esportiva do sedã médio da Chevrolet, trazendo não apenas um visual imponente, mas também desempenho de respeito. Seu motor 2.0 16 válvulas entregava 150 cavalos, potência suficiente para fazer dele um dos sedãs nacionais mais rápidos da época. E não era só a força bruta que chamava atenção. O Vectra GSI tinha tecnologia embarcada, conforto e uma dirigibilidade que o diferenciava de qualquer outro modelo da linha. A primeira coisa que saltava aos olhos era seu visual. Com para-choques exclusivos, saias laterais e rodas esportivas, ele exalava esportividade sem precisar de exageros. E por dentro, o Vectra GSI também impressionava. Bancos esportivos Recaro, painel completo e um volante de empunhadura firme faziam dele um verdadeiro cockpit sobre rodas. Era um carro feito para quem queria algo além de um simples sedã. Ele entregava desempenho, mas sem abrir mão do conforto e da sofisticação. Hoje, o Vectra GSI é um dos modelos mais cobiçados entre os colecionadores de esportivos nacionais. Sua produção foi relativamente curta, e encontrar um exemplar original, sem modificações exageradas, se tornou uma missão difícil. Como resultado, o valor desses modelos disparou, e unidades bem conservadas já ultrapassam a casa dos R$150 mil. Restaurar um desses exige paciência, especialmente para encontrar peças originais. Mas quem tem um sabe que está sentado em um verdadeiro clássico da indústria automotiva brasileira. O Vectra GSI provou que um sedã podia ser muito mais do que um carro familiar. Ele podia ser um esportivo de respeito. Mas se falamos de sedãs que desafiaram os padrões e trouxeram um toque de brutalidade ao mercado, é impossível ignorar o Fiat Tempra Turbo. Fiat Tempra Turbo, de 1994 a 1997. O Fiat Tempra Turbo foi um verdadeiro divisor de águas no mercado nacional.
Quando chegou em 1994, trouxe o motor 2.0 turbo de 165 cavalos, potência que deixava muitos esportivos importados para trás. Com desempenho surpreendente para um sedã da época, ele era capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 8 segundos. Um número impressionante para os padrões brasileiros dos anos 90. E para quem achava que um Fiat não poderia ser um carro de performance, o Tempra Turbo fez questão de provar o contrário. O visual também ajudava a reforçar seu caráter esportivo. Com para-choques exclusivos, rodas diferenciadas e um discreto, mas eficiente, aerofólio traseiro, ele tinha um ar intimidador sem precisar de exageros. Mas o grande diferencial estava na experiência ao volante. O torque do motor turbo tornava as retomadas de velocidade ágeis e emocionantes, garantindo ultrapassagens rápidas e uma dirigibilidade que impressionava até os mais céticos. Para quem buscava um carro nacional que entregasse desempenho sem abrir mão do conforto, o Tempra Turbo era a escolha perfeita. O tempo só fez aumentar seu status de clássico. Como sua produção foi relativamente curta e muitos exemplares foram mal cuidados ou modificados ao longo dos anos, encontrar um Tempra Turbo original hoje é uma tarefa árdua. Modelos em bom estado já ultrapassam os R$100.000, e aqueles extremamente bem preservados podem valer ainda mais. Restaurar um exige paciência, pois componentes específicos da versão turbo são raros e disputados. Mas quem tem um desses na garagem sabe que tem um pedaço da história automotiva brasileira. O Tempra Turbo mostrou que sedãs nacionais podiam ter desempenho digno de esportivos. Mas se falamos de veículos que combinam força bruta e raridade, poucos conseguiram esse feito tão bem quanto uma picape nacional equipada com V8. Dodge Dakota R TV8, de 1998 a 2001. Se o Brasil nunca teve uma grande tradição de picapes esportivas, a Dodge Dakota R TV8 fez questão de mostrar que isso poderia mudar. Entre 1998 e 2001, ela foi produzida por aqui trazendo um motor 5.2 litros de 232 cavalos, potência digna de muscle car em um veículo de trabalho. O resultado? Uma picape que entregava acelerações fortes, um ronco grave e uma dirigibilidade que surpreendia até os mais céticos. Enquanto muitas picapes eram voltadas para o uso utilitário, a Dakota R1T se destacava por ser um brinquedo para quem queria força bruta com estilo. O design reforçava ainda mais essa pegada esportiva. Para-choques integrados, rodas largas e uma suspensão mais baixa davam à Dakota R1T uma presença imponente. E ao contrário das picapes convencionais, que prezavam pelo conforto e pela capacidade de carga, essa versão era pensada para quem queria diversão ao volante. A combinação do câmbio automático e do motor V8 fazia dela uma das picapes mais rápidas do seu tempo, algo raro para o mercado nacional. Quem dirigia uma, sabia que tinha algo especial nas mãos. Hoje, encontrar uma Dakota RT V8 bem conservada é um desafio. Como ela não teve vendas expressivas na época, poucos exemplares sobreviveram em bom estado. Mas justamente por isso, sua valorização tem sido impressionante nos últimos anos. Modelos originais, sem modificações drásticas, já ultrapassam a casa dos R$150 mil. E com a febre dos clássicos esportivos crescendo, a tendência é que esses valores continuem subindo. Restaurá-la não é fácil, pois peças do motor V8 não são tão acessíveis no Brasil, mas o resultado final compensa cada esforço investido. A Dakota RT provou que picapes podiam ser esportivas e emocionantes. E depois de passar por tantos clássicos que se tornaram verdadeiros tesouros sobre rodas, fica a pergunta: como identificar os melhores investimentos entre os carros antigos? Agora que você viu que alguns carros nacionais podem valorizar mais do que ouro, a pergunta que fica é: será que você já deixou passar a chance de ter um desses na garagem? Quantos desses modelos você viu rodando pelas ruas anos atrás, sem imaginar que um dia valeriam uma fortuna? O mercado de clássicos é imprevisível, mas uma coisa é certa: os colecionadores estão cada vez mais atentos, e os preços só tendem a subir. Será que ainda dá tempo de aproveitar essa onda? Se você curtiu esse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre carros raros, clássicos e oportunidades de investimento automotivo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo sobre esse universo fascinante. E se esse vídeo te trouxe valor, considere clicar no botãozinho do valeu.
Essa é uma forma de apoiar o canal e garantir que possamos continuar trazendo conteúdos exclusivos para você. Agora me diga, qual desses carros você gostaria de ter? E qual outro modelo deveria estar nessa lista? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo que carro não é investimento.